the latest trend that's sweeping the internet. A booming business. You may have heard of Pediatric Christie's is opening the bidding. Sold at Christie's. $69 million. What's behind this latest craze? Can you explain to me? NFTs. Non-fungible token. Ok, há algo muito anormal a ocorrer no mundo da arte e eu sinto que tenho que explicar isto. Por exemplo, vejam este GIF. É basicamente uma ilustração de um gato que se move. Engraçado, certo? Mas mais engraçado é que o mesmo GIF do gatinho que se move foi vendido por quase $600 mil. Mas não foi caso único. Vejamos o primeiro tweet da história do tweet, escrito por um dos cofundadores do tweet, Jack Dorsey. Este tweet foi comprado por quase $3 milhões. Mas isto são na verdade valores pequenos se em comparação usarmos esta obra do artista Beeple, que vendeu na Christie's por $69 milhões no dia 11 de março. A NBA está a vender momentos dos jogos por centenas de milhares. Bem, basicamente temos pessoas dispostas a gastar montes de dinheiro em troca de JPEGs, vídeos, músicas, obras de arte digital, bem, qualquer tipo de coisa digital. E há 3 letras que temos que perceber para compreender o que se passa. E essas 3 letras são NFT. Os NFTs é uma grande revolução. Esta história é muito maior que um GIF de um gato que vendeu por $600 mil ou de um tweet que foi comprado por 3 milhões. Esta é uma história sobre a psicologia humana e de como a maneira de como valorizamos as coisas está a mudar por causa da tecnologia. Uma tecnologia que algumas pessoas pensam que pode revolucionar a sociedade, mas que ao mesmo tempo acelera o desastre climático. É uma loucura, isto não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz, e eu quero explicar isto da maneira que gostava que me tivessem explicado a mim. Então, vamos a isto. NFT significa Non-Fungible Token. Ok, aqui está esta explicação, o vídeo acabou, posso ir embora. Não, NFT inicialmente foi-me explicado assim e este é um dos meus problemas com este tópico. É que as pessoas mandam para o ar palavras como blockchain, criptoarte, NFT e esperam que eu perceba do que estão a falar. E eu não percebi, assim como ninguém percebe. Para começar, vamos dividir a palavra. Comecemos por falar sobre a palavra fungible, fungível. Uma vez que esta é uma palavra muito específica que os economistas usam e tem uma definição muito específica, para ser mais fácil vamos usar um sinónimo da palavra fungible, fungível, por replaceable, substituível. Então, non-fungible, não fungível, significa non-replaceable, insubstituível, que não se pode substituir. Existe apenas um, é único. E vamos utilizar um exemplo prático. Digamos que queres comprar uma caneta preta e se quiseres comprar uma caneta preta vais à net ou vais a uma papelaria e queres comprar uma caneta preta entre 10 a 40 euros, por exemplo, ou 1,40 não interessa. Se comprares uma dessas canetas entre 1 a 40 euros, a empresa que as fabrica não se importará com a caneta específica que te envia. Eles fazem milhares e milhares e milhares de canetas do mesmo formato, mandam-nas para as lojas, mandam-nas para ti e tu não te importas com a caneta, porque a caneta é fungible, a caneta é substituível e desde que obtenhas uma idêntica à que tu querias, para ti vale o mesmo. No entanto, vamos falar sobre uma caneta que está comigo há muito tempo. Para quem não sabe, eu tenho um apego estranho a esta caneta e eu fico cucuzo quando a perco, dou em doida. E foi uma caneta que foi oferecida pelo meu pai, está comigo há muitos anos, eu amo o formato, amo a tinta, eu tenho uma identidade com esta caneta. E para mim esta caneta não é substituível. Se eu entrasse no site e pagasse 40 euros exatamente por esta caneta, para mim aquela caneta não era esta caneta. Esta caneta é non-fungible, para mim é a única que existe no planeta. Tem valor emocional, tem significado, é uma coisa muito valiosa porque é escassa. Existe apenas uma dela, ok, está aqui um bocado amolgada, mas é a minha caneta. E tudo na nossa economia é um ou outro, fungible ou non-fungible, substituível ou insubstituível. Um saco de sal é fungible, é substituível. Tu só queres um saco de sal, tu não te importas em qual dele é que pegas quando vais ao supermercado. Mas a Mona Lisa é non-fungible, só há uma, é insubstituível. Aquele quadro que eu tenho ali da minha artista Zara é insubstituível, é non-fungible, só há um. E as coisas non-fungible são na verdade muito mais valiosas que as coisas fungible. Agora vamos falar sobre o T, que é token.
é uma palavra muito própria da internet e para explicar isto tenho que explicar o que ando a evitar há algum tempo. A blockchain. Felizmente há uma maneira de entender isto e eu vou tentar o meu melhor. Digamos que eu quero comprar uma bifana à minha amiga Graça Martins e ela cobra-me 6 euros por essa bifana. Eu geralmente não uso dinheiro, então pego no cartão de débito e pago os 6 euros no terminal da Graça. Assim que passo o meu cartão, uma mensagem é enviada ao meu banco que diz: a Mariana, que tem uma conta no teu banco, quer gastar 6 euros numa bifana e esse dinheiro precisa de ir para a conta bancária no banco Y da Graça. Isto é basicamente o que o banco faz o dia todo. Eles documentam todas as transações que chegam de todos os seus clientes e enviam dinheiro para os outros bancos. E no fim do dia, eles fazem uma contagem de todo o dinheiro que saiu e entrou das nossas contas. E o banco, com base em todas as transações na nossa conta, dá o dinheiro que temos. E assim, quando o pedido da transferência do dinheiro da bifana vem, assim que passo o meu cartão, o meu banco é: ok, então, com base em todas as transferências da Mariana, ela tem 50 euros disponíveis, 6 vão para a conta da Graça. E a Graça, que tinha 80 euros disponíveis, neste momento passa a ter 86. Cada vez mais o nosso dinheiro é apenas um número no ecrã. É o resultado de um monte de transações. Já não trocamos coisas físicas, já não usamos sequer dinheiro como antes. Assim, o banco ser capaz de manter registros meticulosos de cada transação é muito importante. Confiamos no banco para fazer isto corretamente. Então, obrigada bancos e todos os intermediários que fazem isto possível há séculos. Quer dizer, tivemos algumas pedras no caminho, ninguém fez um castelo com elas, mas continuando. Com o aparecimento da internet, as pessoas começaram a questionar-se se existiria uma forma em que poderiam fazer o mesmo em relação às transações de transferência de dinheiro entre pessoas sem o banco. E o resultado é um conceito muito claro chamado de blockchain. A blockchain cumpre a mesma coisa que o banco, mas em vez de fazer os registros em particular na minha conta bancária e falar com o Banco da Graça, todas as transações são, na verdade, registadas publicamente na internet. Então, vamos refazer este exemplo em formato cripto. A Graça cobra-me 6 criptomoedas pela bifana. Eu vou passar o meu cartão cripto para dizer que sim, quero pagar 6 criptomoedas para a Graça pela bifana. E em vez de ter um banco a verificar se tenho fundos suficientes para pagar a bifana à Graça, este vai a um recorde público na internet, onde um monte de computadores pelo mundo todo mantém o recorde de todas as transações efetuadas a cada milésimo de segundo. E se eu, por exemplo, não tiver as 6 criptomoedas na minha conta para pagar à Graça, bem, então os computadores que estão a acompanhar cada transação perceberão que há uma discrepância e eu não tenho 6 euros para pagar à Graça e a ordem será rejeitada. Mas se eu tiver as 6 moedas, então todos os computadores que examinarem o registro público verão que eu efetivamente posso pagar à Graça e a transação sim será aprovada. Eu terei menos 6 criptomoedas e a Graça terá mais 6. Mas agora, eu ter menos 6 e a Graça ter mais 6, toda a gente sabe, porque isto está numa página, num recorde público. Então, agora a tua dúvida provavelmente é: o que é que a blockchain e este registro público têm a ver com os gatinhos que são vendidos por 600 mil dólares? No meu exemplo da bifana, falámos sobre como a blockchain verifica a transação da moeda. Eu paguei XYZ ao Marcelo, ao Costa e ao José e a Graça, o Amar e a Margarida pagaram NIO. E todo mundo sabe quanto todo mundo tem e quanto foi trocado, porque tudo é público. Mas é aqui que as coisas começam a ficar torcidas. E se aplicarmos isto a algo que não seja dinheiro ou moedas? Digamos que um dia estás a olhar para o registro público de criptomoedas e nesse registro está lá a transação que ocorre entre mim e a Graça. Mas nesse mesmo registro está uma transação de 3 milhões entre um empresário malaio e o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, em troca de um token ou certificado de autenticidade digital que diz que o tweet é agora propriedade do empresário malaio. A única coisa que interessa à blockchain é se o empresário malaio tem, na verdade, 3 milhões em criptomoedas.
E então, um monte de computadores em todo o mundo olham para a lista de transferências e dizem, sim, ok, este tipo tem 3 milhões de criptomoedas, aprovado. Eles aprovam a transação e agora está escrito em um registro público inalterável que diz que este empresário malaio possui este tweet. O token foi transferido para outra pessoa. Non-fungible token. E se há algo que faz com que a psicologia humana valorize algo, é quando um grupo inteiro valida o que é real e que existe apenas um deles. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de NFTs de todos os tipos. Algumas músicas estão a receber tokens. Muita arte está a ser comprada e vendida como token. Há de facto quem usa as NFTs como algo bom, algo que pode mudar mentalidades, como por exemplo o artillery ativista Amar Singh, que em parceria com a Rewind Collective, que é um coletivo de artistas digitais femininas, visam abordar os desequilíbrios de género e minorias em todo o mundo da arte e conseguiram em menos de um ano saltar do anonimato para a Christie's, a semana passada. Ok, é um bocado estranho, assim que os humanos têm uma abundância suficiente para ter as suas necessidades básicas satisfeitas, como comida, abrigo, calor, a próxima fronteira é criar valor em coisas que não têm valor inerente. O valor transforma-se em exagero psicológico, em empolgação, em torno de determinada coisa. Mas nós fazemos isto desde sempre. Quer dizer, contra mim falo, mas a indústria da arte é baseada na ideia em que um monte de colecionadores e leiloeiras com meios monetários decidem que uma pintura ou um pouco de tela ou certo artista é valioso. Aliás, as NFTs explodiram em fevereiro porque a Christie's, uma das maiores leiloeiras mundiais, inseriu a primeira NFT num dos seus leilões. A única diferença agora é que temos a tecnologia para fazer isto de uma forma não física. E eu sei que provavelmente estás a pensar, fixe, há um monte de gente rica online que tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para comprar arte digital. Já lá vamos. Primeiro preciso falar sobre o outro lado maluco da moeda do NFT. A realidade é que a tecnologia, que é a espinha dorsal de todas as coisas da blockchain de que estamos a falar, depende daquela página pública que falei, do livro Razão, como se fosse um coração, a alma, o suporte físico. Neste caso, milhares e milhares e milhares e milhares de computadores que fazem os pequenos cálculos dia e noite sem parar. E estes computadores não são computadores reais, são computadores que não têm memória nem têm um ecrã. Tudo o que eles fazem é fazer pequenos microcálculos o dia todo, a noite toda. A maioria das NFTs estão armazenadas numa blockchain que se chama Ethereum. E agora, no início de maio, enquanto estou a gravar isto, a blockchain Ethereum está a usar cerca de 35 terawatts-hora de eletricidade. Esta é a mesma quantidade que a energia que o país da Sérvia usa. Um lembrete de que a geração de eletricidade geralmente vem de usinas que estão a queimar combustíveis fósseis e que estão a colocar dióxido de carbono na atmosfera. É um grande problema, mas na verdade, quando este argumento é utilizado contra as NFTs, há um contra-argumento que não há nenhum estudo feito de quanta energia é que os bancos consomem. Portanto, dizer que a produção em maio de NFTs foi do tamanho da Sérvia, eu não acho que temos uma melhor opção, porque os bancos, na verdade, está estimado que gastam a mesma ou até mais energia, mas só agora é que estão alguns estudos a ser feitos sobre isso. Eu só quero terminar este vídeo dando a minha conclusão sobre o que isto pode significar para o nosso mundo daqui para a frente. Isto é definitivamente exagero por um lado, mas não é por outro. E este é o ponto principal, quer dizer, estes mercados são sempre novos, daí haver tanto zoom, daí haver tanto hype, mas na verdade também tem um lado bom, tem um lado que pode mudar mentalidades, tem um lado que pode representar minorias. Há montes e montes e montes de artistas que nunca tinham conseguido viver da sua arte e que agora conseguem ter reconhecimento, conseguem ter um público. E vemos isto com as tecnologias o tempo todo, com coisas que entusiasmam as pessoas. E as pessoas vão sempre atrás do hype com os seus investimentos. E o preço sobe. Nos anos 90 a internet estava a iniciar e as pessoas estavam a começar a perceber que podiam fazer dinheiro online e podiam ter negócios online que geravam muito dinheiro. Foi um hype gigante. Eu lembro o stock market
teve um boom na altura, uma inflação de 400% nos primeiros 5 anos, e estava tudo a ser alimentado pelo hype em torno destes negócios que eram possíveis online. Mas este aumento atingiu o pico em março de 2000 e então a bolha estourou. E muitas dessas empresas afundaram ou perderam completamente o seu valor. Mas isto significou que a internet acabou? Não! Isto significou que os negócios online acabaram? Não. A minha opinião em relação a isto é que, se isto é bolha ou não, eu não sei. Mas, se for uma bolha que rebenta, eu não vejo o facto de rebentar como algo mau. Para mim, quando rebenta, é uma filtração dos melhores. É uma novidade, é emocionante, mas o que está a fazer é forçar as nossas mentalidades a pensar de forma diferente sobre como validamos e verificamos as coisas. Eu não estou aqui a dizer que a bolha vai rebentar ou sei lá o quê. Eu não sou vidente, eu não tenho uma bola de cristal e muito menos acredito nisso. Contudo, como alguém da área, sei que este é um momento louco, sei que estamos atrás de um hype, mas também sei que estamos a ser um bocadinho velhos do Restelo e que temos que nos adaptar. E daqui a 10 anos isto já não será uma loucura, isto já não será mais uma novidade e talvez os preços caiam. Mas a tecnologia que permitiu que isto tudo acontecesse vai continuar. O mercado das NFTs não irá acabar, irá crescer. E se isto for uma bolha que rebenta? Ok, será apenas uma filtração do mercado para os melhores. Contudo, amigos, vejamos as coisas com mente aberta. Não sejamos puramente velhos do Restelo, porque na verdade, qualquer tipo de moeda, quer seja ela física ou digital, terá sempre duas faces.